Minha irmã Socorro, Deus abençoe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, a gente vê aí que existem muitas expectativas sobre a entrada de Trump e a sua equipe, né, na Casa Branca. Existem algumas coisas, né, 3 assuntos que estão relacionados, que ficou da live de ontem, que nós vamos falar. A tecnologia está chegando a Washington e prepare-se para um choque de cultura. Do caos e da contradição de Trump, algo de bom pode surgir. Uma das coisas já ficaram feias, Donald Trump nem chegou à Casa Branca e sua barulhenta corte de conselheiros se uniu. Nos últimos dias, Elon Musk e outros magnatas da tecnologia trocaram insultos com a multidão mega sobre migração altamente qualificada. O que parece uma briga mesquinha sobre visto é, na verdade, um sinal de uma cisão muito mais profunda. Pela primeira vez, a tecnologia está chegando a Washington e sua visão do mundo está notavelmente em desacordo com o movimento MAGA. As maneiras pelas quais essas tensões são resolvidas e quem ganha vantagem afetarão profundamente a economia dos Estados Unidos e seus mercados financeiros nos próximos 4 anos. Irmãos, o Elon Musk, ele aderiu aí uma ideia, né, de gerar visto para trabalhadores e a gente vê que pode ser que eles liberem imigrantes que serão monitorados por tecnologias. Olha só, irmãos. Então, eles podem gerar uma liberação para a pessoa ficar nos Estados Unidos, mas sendo vigiada e monitorada pelo governo 24 horas por dia e 365 dias por ano. Você acha que as pessoas iriam se submeter à perda total da sua privacidade para permanecer nos Estados Unidos, ou elas escolheriam ser deportadas? O que vocês acham? Se ele chegasse para os imigrantes, olha, nós vamos autorizar vocês ficarem, mas vocês vão ser totalmente monitorados. O que vocês conversam, o que vocês fazem, quantos vocês ganham. O que vocês acham? Deus abençoe a irmã Luciana. Que iria acontecer? As pessoas iriam se submeter. As pessoas tomaram um experimento científico sem nem saber, né, o que estavam tomando, para ter uma pseudo-liberdade que nunca foi liberdade, né? Então, existem especulações sobre essa ideia do Elon Musk liberar visto, e é uma boa coisa que ele faria, não é ruim, porque se a mão de obra sair, irmãos, dos Estados Unidos, o americano não trabalha pelo mesmo preço do imigrante. Então, isso poderia afetar, é o que está dizendo a matéria, de uma forma muito forte a economia americana. Um americano não trabalha pelo mesmo valor que um imigrante. O imigrante ganha menos. E isso é em todos os países que o imigrante está ilegal, ele se submete a ganhar menos porque ele sabe que ele está no país ilegal.
Por exemplo, no Equador, eu estive no Equador, o salário mínimo no Equador para um equatoriano é de $400. Pelo menos era quando eu fui lá. E um imigrante venezuelano ganha $200. $200. Então, imagine que o venezuelano ganha metade do que um equatoriano ganha, porque o venezuelano está ilegal no Equador. Então, a mesma coisa acontece nos Estados Unidos. Se há uma deportação em massa, sem enxergar a mão de obra que está faltando, automaticamente isso vai criar um caos. Um caos. Outra coisa, né, que a gente vê é a especulação no mercado financeiro. A mesma coisa está acontecendo no Brasil, né? No Brasil. Olha aí, o que os investidores esperam do presidente Trump? Os acionistas estão na nuvens, os detentores de títulos estão a preparar a mão no chicote. Os investidores que compraram com base no rumor, está quase na hora de vender com base nas notícias. Eles passaram meses dominados pela incerteza sobre o que o próximo presidente dos Estados Unidos fará no cargo. Enquanto rumores se espalhavam rapidamente, quão altas são as tarifas e quão fortemente outros países retalharão? Ele realmente cumprirá as promessas de campanha de deportação em massa, desregulamentação abrangente ou cortes de imposto de trilhões de dólares? O que tudo isso significa para o crescimento, inflação e preços dos ativos? Com a posse de Donald Trump em 20 de janeiro, as respostas finalmente começarão a chegar. Deus abençoe. Deus abençoe. Irmã missionária Marisa de Portugal. Deus abençoe. Glória a Jesus. Irmão Pascoal Nunes, entra em contato conosco. Entre em contato conosco e a gente explica. A irmã Luciana está dizendo que ele só vai deportar imigrantes com ficha criminal e não serão todos os imigrantes. Ele não consegue, né? Com o tanto de imigrante que entrou, ele não consegue deportar todos os imigrantes. E aí tem uma peça-chave, irmãos, na administração do Trump. Veja que a tecnologia ela vai estar altamente utilizada pelo governo Trump. A gente vê aí o mercado financeiro confiante com a entrada de Trump. É o que acontece quando um político de direita assume o governo, porque automaticamente vai cortar gasto e empresários começam a lucrar, e aí começa toda uma questão quando a direita assume qualquer país do mundo. Você pode ver o que está acontecendo com a inflação na Argentina, que está desaparecendo. O peso argentino foi uma das moedas mais valorizadas do mundo e o presidente é de direita. Então, o que acontece com o mercado financeiro quando a direita assume e dá uma respirada? Então, muita gente está otimista com a volta de Trump, porque ele entregou uma América verdadeiramente, né? Naquele tempo em que ele entregou a América estava
tendo aumento em tudo pela sua política de trabalho. Agora, veja bem, irmãos, o Kennedy Jr., né, está meio certo sobre o sistema de saúde americano. O que teria de acontecer para que o chefe anti-Jussara fizesse mais bem do que mal? Não é difícil construir um cenário em que os planos de Donald Trump para tornar a América saudável novamente façam o oposto disso. Seu secretário de saúde proposto, Robert Kennedy Jr., é um dos céticos mais proeminentes do país em relação às jussadas. O homem que ficaria encarregado dos centros de serviço Medicare e Medicaid, que fornece cobertura de saúde para 2 em cada 5 americanos, aí um médico da TV que falou sobre os benefícios médicos da comunicação com os mortos e convidou curandeiro para ajudar durante a cirurgia. O ex-congressista e médico que também lançou dúvidas sobre a segurança das jussadas lideraria os Centros de Controle de Prevenção de Doenças, os CDC, que supervisionam os cronogramas da jussara do país. Ao menos que a teoria de Nixon para a China se aplique à saúde pública, essas não são as pessoas que os Estados Unidos gostaria de comandar uma pandemia ou mesmo em uma epidemia regular. Por que será? Medicare. Por que será, irmãos? Sabe por quê? O Kennedy Jr. é um problema porque as indústrias farmacêuticas iriam ter prejuízos enormes. Mas, eu vou dizer, nós tivemos uma pandemia, nós estávamos num governo de direita no Brasil e não teve nada que impedisse das pessoas tomarem. Veja que a ordem de liberar as jussaras não foi do presidente. A gente muitas vezes culpa o presidente. Veio de cima. E não teve ninguém no país, nem o senador, nem o presidente do Senado, nem o presidente da Câmara dos Deputados, nenhum ministro que se opôs à ordem que foi dada. Na época, quem denunciava abertamente todos os planos globalistas foi Ernesto Araújo. Alguém lembra do Ernesto Araújo? Ele criou um blog e ele denunciava os planos Illuminati para o Brasil, da nova ordem mundial para o Brasil. Teve reunião de ministros que ele falou abertamente da nova ordem mundial e do totalitarismo que estava vindo sobre o mundo. E ele foi exonerado do cargo e tido como um teórico da conspiração por denunciar. Então, veja que não é o presidente, não é o ministro da Saúde que manda, meu irmão, que tem o controle da caneta. Se vem uma ordem de alguém que tem mais poder, eles simplesmente obedecem ou vão dizer, eu sou contra, mas eu sou obrigado a te fornecer esse veneno e cabe a você tomar ou não. Foi o que o presidente do Brasil fez. Eu não vou tomar, ele disse. Como ele não tomou. Falaram até que ele falsificou o seu cartão e ele falou, eu não tomei, e ele explicou por que não tomou, né? Ele fala que ele leu a bula, ele viu os efeitos colaterais. Ele era totalmente contra a obrigatoriedade, mas como presidente ele tinha que liberar para todos os postos de saúde ter, e toma quem quer. Mas a mídia, né, e isso não seria bom para nenhum presidente ser destruído numa narrativa de uma mídia mundial, e eu creio que se tiver qualquer tipo de epidemia ou pandemia nos Estados Unidos, eles vão ter que obedecer às farmacêuticas, que foi quem mais lucrou com a pandemia. Né? A gente vê que a Pfizer, além de lucrar, ela comprou todos os centros de oncologista
de oncologia que trata câncer no mundo, os maiores centros de tratamento de câncer hoje pertencem à Pfizer, porque ela sabia do que iria acontecer. Ela sabia o que iria acontecer. Então, eu digo para vocês, né, que ter o ministro da Saúde, que é totalmente contra a Jussara, talvez traga um equilíbrio para o sistema de saúde americano, mas não vai impedir de que os globalistas lucrem em cima de qualquer tipo de enfermidade. O negócio é muito além do que a gente vê pela televisão. Hoje, infelizmente, né, irmãos, a gente não consegue mais, diante de tantas narrativas e tantas informações, as pessoas estão totalmente perdidas. Sobre o que é verdade, né? A gente vê narrativas se transformando verdade, mentiras transformando em verdade, e a gente vê claramente que as verdades estão se transformando em mentiras. As verdades estão se transformando em mentiras. É incrível, né? É incrível. Como pode